de volta com Memórias do Poder Legislativo e a gente está na sala de visita, na casa do ex-deputado estadual, federal, do ex-prefeito de Campinas, Francisco Amaral, Chico Amaral. Deputado, antes da gente contar essa experiência do senhor como prefeito, eu queria que o senhor contasse para a gente por quê, por quais motivos ou como foi essa caminhada do senhor em prol do MDB. O que acontecia naquela época? O PMDB foi um partido que surgiu para repor a verdade política nacional. Uma época em que havia uma frustração muito grande, o governo todo poderoso, cada vez mais poderoso, usando artimanhas e o seu poderio econômico para impor aos brasileiros todos dias de dificuldade, principalmente agravados quando se tratava da massa da pobreza. A pobreza era mais pobre, o rico era mais rico. E o rico dominava por inteiro pelas mãos dos políticos que, a serviço deles, existiam nesse nosso país. Isso me levou a querer ser mais do que deputado estadual. Não adiantava eu arrumar um estado feliz e o resto do Brasil infeliz. Eu teria que ou fazia tudo ou não fazia nada. Foi aí que me levou a ser deputado federal. Achei, e quem achou não fui eu, foi o governador Carvalho Pinto. Na época, governador de São Paulo, época da encampação da Companhia Paulista do Estado do Céu. Foi ele que me procurou um dia na minha casa para dizer que eu ia disputar a Câmara Federal e ser o representante dos ferroviários da Paulista, dos ferroviários de São Paulo na Câmara Federal. E lá procurar fazer uma atuação condizente com as necessidades vitais de tantos dos trabalhadores brasileiros que, subjugados pela CLT, a famosa CLT, não tinham, né, na verdade, um estatuto de trabalho e de proventos, né, de acordo com a natureza do seu trabalho e da validade de sua atuação. Foi por isso que eu acabei aceitando a designação do governador, que me colocou à disposição o Paulo Marzagão, que era delegado do trabalho estadual. E ele me orientou, me encaminhou recursos para poder, porque eu não, como sempre, como até hoje, não dispõe de recursos maiores. E a eleição obrigava a gastos que eu não podia suportar. Aceitei, disputei a eleição, ganhei a eleição e fui ser deputado estadual dos ferroviários da Companhia Paulista, dos ferroviários do Brasil. Essa caminhada que o senhor fez em prol do partido aconteceu em que época, mais ou menos? Por que o senhor teve que fazer essa... Foi em 62. Em 62, 1962, essas eleições que o Carvalho Pinto me procurou e fez a proposta e eu... Foi para entrar na Assembleia, então. Entrar na Mas o Assembleia. partido precisava ser fortalecido em todo o Estado, era isso? Precisava, porque a oposição, como oposição, sempre ela foi pequena. Ela luta contra os poderosos do governo, contra o governo poderoso. Então, o membro
da oposição dispõe de mínimas condições de progressão. E a verdade, a política é a progressão do homem na sua vida. Então, pelo MDB, o senhor fez essa corrida pelo Estado, o senhor se candidatou a deputado estadual, o senhor foi para Brasília e começou a trabalhar lá como deputado federal até que surgiu essa vontade de se candidatar a prefeito aqui de Campinas. E foi também pelo MDB? Foi sempre. Eu nunca... Eu até hoje já saí do PMDB. Quando, por volta de 79, houve o Tancredo Neves para obter situações de destaque. Ele criou uma oposição dentro da própria oposição. E o Tancredo Neves me pensou entre os políticos brasileiros da atualidade de então como um elemento que justificava o nome de oposição. Eram verdadeiros oposicionistas e por isso estavam dispostos a renunciar às benesses do poder, que é muito comum na vida política, principalmente nesse nosso país. Aí o senhor saiu um pouquinho do MDB, mas depois o senhor voltou aí? Eu saí, nós formamos um partidozinho, PP. E esse partido teve uma vida curta até que veio as diretas já e nós nos situamos na onda das diretas já e chegamos lá. O que aconteceu, deputado? O senhor se lembra em 95 com o Quercia em relação ao PMDB também? O senhor chegou a... O Quercia sempre me tratou, eu acho que o Quercia me perdoa a ausência, ele sempre me tratou como alguém do partido a seu serviço. Confesso que fiz muitas coisas para o Quercia, mas não obtive retorno correspondente. Foi o mínimo que ele pôde me dar, ele me deu. E o máximo ele dava para os seus companheiros do próprio PMDB, mas que... O senhor fala de apoio político, assim? Exato. Ele nunca... Eu o fiz candidato a senador. Posso dizer que topei uma briga com o Freitas Nobre, deputado Freitas Nobre, que era líder da bancada do PMDB e figura de projeção inequívoca no país, para que Quercia fosse candidato a senador. Eu entendia que o Quercia, com a sua juventude, ele poderia quebrar o poder dos políticos antigos. Foi exatamente o que aconteceu. O Quercia explodiu nas eleições de 74 e levou consigo, ele foi pressionado, e levou consigo toda o contingente de homens de dupla atuação nos setores políticos nacionais. Mas e o senhor guarda uma mágoa em relação a não ter recebido, de repente, o apoio que o senhor esperava dele? Não tem mágoa. Só registro. Porque, na verdade, todo mundo fala que o Quercia fez muita gente. Fez aqueles que ele achou que via. Os que ele não tinha dúvida do seu comportamento. E posso dizer isso pelo seguinte: quando fui prefeito de Campinas,
O Quercia, pela primeira vez, o Quercia me procurou um dia. Eu era membro de um cursilho da religião católica. Ele foi à minha procura saber se eu fosse o vitorioso na eleição em Campinas, o que eu faria em relação às grandes decisões de um governo municipal. Eu falei, faço o que a minha consciência me determinar. Falou, mas eu não posso ser uma espécie de seu tutor, de orientá-lo nas coisas e maior vulto do governo. Pode, mas não com autoridade definida. Você pode me orientar, me ajudar, mas se a minha posição for inversa à sua, não pense que eu vou deixar dominar pela sua. Falar, é assim, então eu vou. Então, deputado, deixa eu ver se eu entendi. O Quercia, quando o senhor ganhou, então, a primeira eleição, ele propôs como se fosse Na disputa. Na disputa. Para ser como se fosse um mentor, assim, do senhor, é isso? E aí o senhor tratou de deixar bem claro que... No que houvesse um confronto entre o meu pensamento e o dele, vigoraria o meu pensamento, sempre. E naquela época ele representava o quê no partido? Não, ele era o dono todo-poderoso. Ele que fez o Natal Gale, ele que fez porção de políticos que existem até hoje, foram feitos pelo Quercia. O senhor acha que por conta disso, lá na frente, de repente, ele não teria dado o apoio que o senhor esperava? Ah, sim. Se ele, naquela disputa que para mim era decisiva, ele deu a entender que ele podia trocar de candidato a 30 dias da eleição. Ele chegou a dizer isso para o senhor? Sim. Falou, olha, já que você não concorda que eu possa decidir tudo de uma vez, então eu vou trocar de candidato. Vou ter um outro candidato também da oposição, que é um companheiro nosso. À disposição, pode. E ele foi e ganhou a eleição. Porque eu ia um dia no local, fazia ofertas, ele ia no dia seguinte lá e dobrava a oferta. Eu falava, o outro candidato Pérez. O que o senhor acha desse tipo de coisa, deputado, hoje fazendo um balanço? Assim, faz parte da política fazer essa concessão, ou lutar por esse tipo de apoio, não só na questão do Quercia, estou falando, em tudo que o senhor passou, assim. Eu acho que a política tem disso mesmo. Tem uns caras que têm a política a seu serviço e outros que não têm. Então, quando chega para decidir uma questão pessoal dele, ele decide a favor dele. Não quer saber se a população, se o povo está pensando em sentido contrário ou não. E descaradamente se põe em público que assumindo um caminho errado, no meu entendimento. Vamos falar um pouquinho desse primeiro mandato do senhor, foi de 77 a 82. Foi um mandato que o senhor priorizou essa causa da periferia mesmo. Como é que estava Campinas nessa época, deputado? Campinas estava muito sentida. O problema da habitação estava na sua fase crucial. Casas, faltando casa para todo mundo. Eu, graças a Deus, me posicionei no assunto e consegui construir 20 mil casas na ocasião,
pelo BNH. Campinas estava numa crise de habitação. E eu consegui, com os poderes, através do BNH, recursos do BNH, para serem investidos em Campinas. E construí, na ocasião, para um mandato, 20 mil casas, que era um número respeitável de casas. Campinas fez a cidade de Anchieta, um bairro de Campinas, com esse dinheiro do BNH. E outras construções também. Eu lutei muito para que a política habitacional brasileira pudesse brindar os trabalhadores, os contribuintes dos cofres federais, para que destinassem recursos próprios para a construção de vilas, de cidades, de vilarejos, enfim, de uma série de obras que resultam em benefício do trabalhador. Tive a satisfação de construir 20 mil casas e acho que, naquela ocasião, essa marca, 20 mil habitações, era um número de respeito. Mas o senhor também, por conta desse trabalho na periferia, o senhor também construiu creche naquela época? Eu toda vez que eu fazia uma construção, eu levava em consideração que precisava ter centro de saúde, escola e saúde, posto de saúde. Em todas as construções que eu fiz, eu botei esses implementos que são indispensáveis à vida humana. Como o senhor, trabalhando como deputado ou como prefeito, podendo fazer isso que o senhor fez, o senhor mesmo disse, poder modificar a realidade de um bairro, ou de repente de moradores de uma região inteira, como deputado federal, é isso que realizou o senhor? Sim. Enxergar que existe uma mudança concreta. Graças a Deus, eu posso fazer constar no meu currículo que foi um homem positivo. Foi um homem que cumpri os meus deveres que eu preguei em discursos públicos. Aquilo que eu disse, eu procurei observar religiosamente durante todos os meus vários mandatos que exerci. Aquilo de prometer e cumprir. Exato. Sim. Hoje o senhor acha que existe gente que mais promete e que não cumpre? Não, os aproveitadores existirão sempre. Os que chegam para levar, sempre existiu, vai existir. Porque nesse país existe um contingente menor que luta pelo seu companheiro do lado. E outro grupo que luta só em favor de si próprio, dos seus interesses, de suas necessidades ocasionais. O senhor acha que isso sempre vai existir, deputado? Não está melhorando? Está melhorando. Só para a gente ficar um pouquinho mais otimista. Está melhorando, mas eu acho que enquanto existirem Dilmas, existirem figuras desse naipe, nós não vamos ter a coisa melhor. Coisa média. O que é possível, mas reservando sempre a parte do leão para o leão, o dono da situação. Bom, aí o senhor foi prefeito de Campinas depois, pela segunda vez, 97, é isso? Exato. E de 97 a 2000.
E aí o senhor pegou já a prefeitura numa situação diferente, né? Mas mesmo assim foi muito difícil, porque tinha muita dívida de mandatos Anteriores. anteriores. Então, eu estava endividada até a coroa. Ela não tinha força para fazer empréstimo, nenhum órgão dava dinheiro à prefeitura, e eu fui ser prefeito com o que foi possível. Assumi a prefeitura. No dia que assumi a prefeitura, as grandes dívidas existentes, foram garantidas pelo governador Paulo Egídio Martins, que era da situação, mas que era meu amigo e que sabia perfeitamente que Campinas tinha uma série de compromissos a solver e só solveria se o Banco do Estado abrisse o seu caixa para liberar numerário para as contas da prefeitura. Ele fez isso, eu pedi, ele me atendeu, e eu pude então começar a viver dessa maneira. Viver sempre tendo o apoio do Paulo Egídio, que era o homem da arena. Confesso que era, mas que toda a vida ele foi meu amigo. Tanto é que, na eleição, na sexta-feira, antevéspera da eleição, do domingo da minha eleição, ele, perguntado publicamente por jornalistas quem ganharia a eleição, no domingo, ele disse que quem ganha é o Amaral. Só pode ser ele, não tem outro. E presente, na presença do enviado especial do governo federal, o coronel. Então, ele realmente é amigo do senhor. A figura maior do Exército, que deixou a Casa Civil em Brasília e veio dirigir as eleições de Campinas. Ele falou isso e foi advertido. Falou, você não pode falar isso, rapaz. Você é da arena que vai ganhar a eleição. Não é arena, não. É Chico Amaral. Meu amigo. Vamos contar, deputado, a história do aeroporto de Viracopos no próximo bloco? Não. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já.